Olha, o Banco Central do Brasil e o Fed nos Estados Unidos anunciam nesta super quarta, conhecida assim no meio financeiro, as decisões de política monetária. No mercado, a expectativa é de que os Estados Unidos adotem alta de juros, enquanto no Brasil a Selic pode seguir no mesmo patamar. E a gente conversa agora com o economista-chefe da corretora BGC Liquidez, Juliano Ferreira. Como vai, senhor? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, bom dia, Thiago, Adriana, Amanda, Roberto. Prazer enorme falar com vocês e todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Será que os dois bancos centrais agora vão por caminhos diferentes? Aqui no Brasil, especificamente, o senhor acha que ainda existe espaço para aumento dos juros ou com a inflação cedendo é possível que o Copom mantenha a taxa? Olha, para nós aqui, acho que para grande parte do mercado a expectativa é de manutenção em 3,75, aí que seria o fim do ciclo, que começou lá em março, né, do ano passado, faz bastante tempo, quando a taxa ainda estava em 2%, foram 12 aumentos consecutivos, com um ritmo de alta também bastante pronunciado. Só que tem uma parcela bem considerável de agentes hoje acreditando que pode ter ainda um ajuste final residual de 25 pontos base, que só para dar um pouco de contexto do porquê da divergência, eu posso dizer que assim, há um consenso de que o nosso ciclo de aperto já foi feito, a gente fez de forma bastante adiantada em relação a vários pares, então a gente começou a subir a Selic antes, e também o consenso de que nós já estamos num terreno bastante restritivo de política monetária. O que eu quero dizer com isso, para fugir um pouco aqui do economês? Significa que a Selic já está em um patamar bastante alto se considerada a inflação para o ano que vem. Então, por que a gente tem essa divergência, né? É mais porque, recentemente, tanto o diretor do Banco Central, quanto o diretor Bruno Serra, quanto o presidente Campos Neto, falaram com o mercado e disseram que ainda estavam preocupados com a inflação, que ainda o jogo não acabou e que seria muito cedo ainda para dizer qualquer eventual corte de juros no ano que vem. E aí o mercado acabou interpretando isso como uma certa preocupação adicional em termos de inflação e por isso talvez os 25 pontos adicionais aí estariam ainda vivos. Mas eu vou dizer que para 80% do mercado hoje a expectativa é de manutenção, os 20 restantes para essa alta residual de 25. Juliano Ferreira, economista, conversando conosco aqui na Jovem Pan. Pergunta de Amanda Klein. Juliano, bom dia. Vou partir, então, puxar um pouco para o cenário internacional, porque parece ser a maior dúvida hoje. Os Estados Unidos estão começando esse ciclo de aperto monetário. Há também uma divisão entre os que esperam que essa alta hoje possa chegar até 1 ponto percentual, embora não seja a maior probabilidade, depois para o comunicado do FED, para a fala dos economistas do Banco Central americano. Explica para a gente por que esse ciclo de aperto monetário começou muito depois do brasileiro e onde deve ir, e para onde deve, qual deve ser o rumo, o caminho disso? Há a perspectiva, de fato, de uma recessão mundial no ano que vem? Como é que estão as estimativas, as projeções de vocês? Obrigado pela pergunta, Amanda. Bem, de fato, lá fora, assim, boa parte do mercado tinha uma perspectiva de que talvez até o ritmo de alta do Fed para hoje pudesse até ser reduzido. Isso há algumas semanas atrás, essa era a perspectiva, só que nós tivemos um dado de inflação muito elevado nos Estados Unidos, principalmente os núcleos de inflação. Núcleo de inflação é um componente que expurga qualquer choque, qualquer indicadores mais voláteis da inflação. É uma medida mais pura de medida de inflação, que o Fed gosta de olhar bastante, e esse indicador acabou dando um sinal de alerta para o Fed americano, para o Banco Central americano, de que reduzir talvez o ritmo de altas agora pode não ser muito produtivo, dado que agora tanto o Banco Central americano quanto o próprio mercado os dois já entenderam que precisaremos de taxas de juros no mundo, principalmente nos Estados Unidos, mais altas e por mais tempo para combater a inflação. Eles estão vivendo um processo inflacionário bastante grave.
bastante danoso para a economia, como há muito eles não tinham. O Brasil já está bem mais acostumado a viver esses saltos inflacionários, então a gente já tem mais casca grossa para enfrentar esse tipo de batalha. A gente começou a subir mais cedo porque aqui a inflação apareceu mais cedo. Sim. Naturalmente as coisas acabaram piorando muito rapidamente para o Brasil. Logo depois da crise do Covid, nós já tivemos sinais de que a inflação voltaria. Por isso que logo depois da queda final para 2%, a gente ficou um bom tempo até 2%, mas aí tivemos que subir de forma muito mais rápida, porque a gente já estava atrasado, inclusive, no nosso próprio ciclo. É que agora, dado que a gente já fez bastante do ajuste, é que vai acontecer esse descasamento. Eventualmente a gente vai parar de subir, enquanto o Fed vai subir, vai continuar subindo. Não descarto também a alta de 100 pontos, acho que a perspectiva do mercado lá fora é meio parecida com daqui, diria que 80% do mercado aposta numa alta de 75 pontos base do Fed hoje e 20% deve apostar realmente que isso. Roberto Mota travou a nossa ligação, Tiago? Travou a comunicação. Juliano. Agora sim, voltou, Roberto. Agora sim. Sim. Bom dia, Juliano. Nós tivemos muitas notícias boas. O Brasil com um dos maiores crescimentos de PIB do mundo, inflação em queda, uma novidade, a Bolsa brasileira apresentando menos volatilidade do que a Bolsa americana. A minha pergunta para você é, como é que você avalia a condução da política econômica brasileira, especialmente o desempenho do ministro Paulo Guedes e do nosso Banco Central, comparado com o resto do mundo? Olha, eu acho que o Banco Central, sem sombra de dúvidas, fez um ótimo trabalho em ter percebido com antecipação o problema que nós teríamos. Acho que existem algumas críticas de que ele poderia ter começado esse processo antes ou de que ele não precisaria ter reduzido tanto a Selic, mas eu imagino que naquele momento era muito difícil ter essa noção, né? É muito mais fácil a gente fazer a crítica depois de acontecer, mas enquanto você está lá pilotando o avião na hora da turbulência, é que você tem que, de fato, fazer um exercício muito difícil de projeção. E o Banco Central acabou fazendo esse exercício, a gente acabou reduzindo juros muito para um nível bastante baixo, mas também subimos com uma velocidade maior porque vimos o quão negativo poderia ser com a Selic tão baixa. Isso do ponto de vista do Banco Central, então acho que não tem, acho que só tem elogios para fazer para o Banco Central, para a condução do Campos Neto. Já para o ministro da Economia, eu acho que a gente também fez um bom trabalho em termos de dar suporte para a economia no momento mais difícil do ponto de vista da pandemia social e, ao mesmo tempo, várias reformas que foram feitas ao longo desses últimos 3, 4 anos acabaram maturando e acabaram aumentando a produtividade da economia. Então, hoje a gente pode crescer um pouco melhor. É óbvio que ainda não é um ritmo de crescimento que a gente adoraria ver, ainda é um ritmo de crescimento baixo para os nossos próprios padrões, mas diante de tanta turbulência, diante de tanto problema, eu acho que esse ano, por exemplo, é um ano que está coroando uma recuperação econômica positiva, pelo menos para termos de emprego, que é um dado bastante importante. A gente sabe que quanto mais emprego a gente consegue gerar, mais fruto social a gente consegue num prazo logo seguinte. Não é uma coisa, não consegue andar em conjunto com a outra, né? A gente adoraria que fosse, mas em economia tem sempre uma, vem depois da outra. Então, primeiro a gente está tendo essa melhora de emprego, acho que, consequentemente, a gente vai ter uma melhora de salários e logo em seguida a gente vai ter uma melhora de renda de forma geral. Tá? Juliano Ferreira, economista-chefe da corretora BGC Liquidez. Mais uma vez, muito obrigado. Estaremos acompanhando os movimentos do mercado nesta quarta-feira. Bom trabalho. Obrigado, bom dia a todos.